Contei para vocês que Arthur Lira, Rodrigo Pacheco estavam lá em Nova York, junto com a comitiva do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas, presidente que fez o discurso de abertura, como tradicionalmente é feito. O Brasil sempre faz esse discurso de abertura, que esse ano levou aí mais destaque do que o próprio discurso de Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Mas olha, quem estava lá, além de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Lula, era Flávia Said. Flávia, que está aqui comigo hoje, vem contar os bastidores e vem contar o que foi falado de importante, principalmente na abertura e nesses dias de Assembleia Geral das Nações Unidas. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo. Bem, como você falou aí, estavam os dois presidentes, né, da Câmara e do Senado, e chamou muita atenção, inclusive, o fato de que na coletiva ali, né, de finalização da presença do presidente Lula em Nova York, ele veio acompanhado justamente por Lira e Pacheco. E aí também pelo chanceler dele, né, claro, Mauro Vieira, o assessor para assuntos internacionais, o Celso Amorim, mas os ministros mais importantes não estavam na mesa. Ele estava ali para mostrar, né, essa harmonia com os dois poderes, com o legislativo, né, os dois chefes da Câmara e do Senado. Bem, Lula passou então alguns dias lá em Nova York. O ponto alto foi realmente o discurso na Assembleia Geral da ONU, né, na terça-feira, no dia 24, mas ele também teve alguns eventos paralelos. Então, ele participou no domingo ainda da Cúpula do Futuro, né, que foi um evento destinado ali a firmar alguns compromissos, tendo em vista as gerações futuras, né, o que deixar em termos de ciência e tecnologia, combate à discriminação, direitos humanos, vários temas. Lula ainda fez uma reunião em conjunto, organizada em conjunto, com o presidente, né, o presidente de governo da Espanha, o Pedro Sánchez, em que eles convocaram ali mais de 20 países para uma cúpula, né, um evento da democracia de combate a extremismos. E aí esse evento, ele acabou sendo bastante prestigiado, assim, tinham presidentes de vários países, representantes, delegações, isso numa semana de, né, Assembleia Geral das Nações Unidas. O fato de ele ter conseguido reunir tantas lideranças globais naquele lugar foi muito importante. E aí acabou vindo à tona o assunto da Venezuela, não pelo presidente Lula, que não tocou nesse assunto, mas o presidente do Chile, o Gabriel Boric, ele citou a Venezuela como um exemplo de um caso que tem que também ser combatido pelos países progressistas. Ele fez um discurso um pouco crítico sobre, né, como que às vezes essas nações ditas progressistas condenam apenas a direita, mas não condenam as violações de direitos humanos feitas por regimes como o de Nicolás Maduro. Então ele colocou Maduro ali no mesmo caldo, né, de Ortega, da Nicarágua, Putin, da Rússia, e ele cobrou as lideranças, né, para ter uma resposta mais incisiva sobre o que acontece na Venezuela. Flávia, a gente viu, principalmente aí no discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, a reação dos Zelensky. O Sam captou para a gente lá a reação do presidente da Ucrânia no momento em que o presidente Lula falava sobre isso. Eu vou pedir para a produção rodar para a gente. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. A gente não viu ali, Flávia, uma reação muito amistosa, muito alegre de Zelensky, não. Teve alguma outra reação desse discurso do presidente Lula? Então, nesse momento ali foi que o Sam captou,
foi justamente o momento em que o Lula estava falando da situação na Ucrânia, né? Isso perpassou toda a Assembleia Geral, vários líderes comentaram isso, e Lula estava ali vocalizando uma proposta de paz que foi formulada pelo Brasil e pela China. Só que essa proposta já foi criticada por Zelensky, inclusive em entrevista ao Metrópolis, né, numa exclusiva que ele deu aqui pra gente. Ele falou que essa proposta ela é muito pró-Rússia, então ele é contrário a essa intenção. E aí, pouco depois, num discurso também, ali no plenário da Assembleia Geral, o Zelensky discursou e ele falou que não sabe qual é o interesse que está por trás dessa tentativa de intermediação do Brasil e da China nas propostas de paz. E aí ele foi, inclusive, bastante duro, falou que o Nobel da Paz seria parar Putin, né? Porque a gente sabe que o Brasil, principalmente ali o presidente Lula, além do Brasil ter essa postura neutra historicamente, né, de tentar ser esse diplomata nas relações, né, ter essa postura mais diplomática, o presidente Lula, ele tenta solucionar esse conflito e sim, tem em vista ali, né, um Nobel da Paz. Então o Zelensky, ele reagiu bem negativamente. Lembrando que nessa sexta-feira, hoje, dia 27, está acontecendo lá na ONU ainda, o meu colega Sam está lá, eu já voltei, mas ele ainda está lá acompanhando, estava acontecendo uma reunião para, a nível de chanceleres, né, de ministros das relações exteriores dos dois países, Brasil e China, para apresentar a proposta que eles formularam para um cessar-fogo na região ali ucraniana. E nem Rússia nem Ucrânia estão presentes, mas a ideia dos dois governos é apresentar o que eles têm em mente para, por fim, né, dar uma solução para esse conflito que está afetando ali milhares de pessoas na região. E isso tudo está acontecendo porque realmente o Brasil quer se projetar também nesse sentido, né? Só que também perde um pouco de força porque enquanto o presidente Lula estava lá na ONU, o Xi Jinping da China, por exemplo, não foi, né? Nem ele nem o Putin têm ido nas últimas reuniões. Eles não demonstram interesse, mas eles também têm restrições que os impedem, né, de entrar no território americano, que é onde está localizada a sede da ONU. Então a gente vai seguir acompanhando aí como é que tem tudo isso. O Lula teve algumas reuniões bilaterais, mas não se encontrou com o Zelensky, né? A gente lembra que, inclusive, apareceu ali na imagem o Celso Amorim, que é ex-chanceler, né, dos primeiros governos Lula, e também hoje um assessor especial da presidência. Ele esteve reunido tanto na Rússia e também em maio desse ano com o Zelensky. E ele tem tentado também fazer toda essa negociação, tem feito todo esse esforço. Então, a gente segue acompanhando aí como é que fica essa situação. As bilaterais, o Lula também tratou desse assunto, ele esteve reunido com o presidente da França, o Emmanuel Macron, com o da Alemanha, o Olaf Scholz, né, com outras autoridades ali também, Espanha, Haiti, Guatemala. E ele se encontrou também com o presidente da Autoridade Palestina, que também foi ali um ponto relevante, né? A gente sabe que o Lula, ele defende muito o Estado palestino, então ele se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, e ele também fez menção à presença dele, da delegação palestina, na sessão de abertura da ONU. Foi a primeira vez em que essa delegação estava presente, mas ainda na condição de membro observador, porque ainda não tem assento, né, na organização. Flávia, falando em assentos, o presidente Lula não deixou de alfinetar e dizer que a Carta da ONU é arcaica e que a organização precisa se modificar. Isso porque o presidente Lula também falou bastante sobre os desastres ambientais, sobre a situação climática, falou sobre a Amazônia. E a Amazônia, a gente sabe que é a vitrine ambiental do nosso país. Então, o presidente Lula disse que outros representantes dos países que ficam no sul global também precisam estar representados lá na ONU. A gente vai falar sobre isso, mas eu vou pedir para rodar o VT. Nesta tribuna, a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir seu papel histórico. Aquela reflexão conjunta rendeu frutos, como a Comissão de Consolidação da Paz e o Conselho dos Direitos Humanos. Outras ideias não saíram do papel. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo
e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente. Os objetivos de... O presidente Lula falou, inclusive falou bastante até o microfone dele ser cortado. Agora, Flávia, antes de a gente falar sobre esses temas de cortar microfone e de representatividade aqui do Sul Global, conta um pouquinho dos bastidores pra gente, como é que foi lá também em Nova York? Neila, foi bastante intensa, a agenda do presidente foi, assim, recheada, ele não teve tempo para quase nada, correndo de um lado para o outro, em várias reuniões, né? O Lula, ele recebeu mais de 30 pedidos de reuniões bilaterais, obviamente não conseguiu atender todas. A gente viu ali ele muito focado nesses temas que ele defende, né? Conforme apareceu aí no VT, a questão da reforma da governança global, então ele fazendo reuniões nesse sentido de pedir, né, uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, né, hoje só tem 5 membros permanentes, Lula pede uma expansão, uma representação maior da América Latina, também da África. Ele também debateu bastante a questão do acordo União-Mercosul e União Europeia, mas isso ficou realmente mais ali a nível de, né, discussão interna, reuniões a portas fechadas. Enfim, ele teve ali uma agenda muito cheia, também se reuniu com investidores. Essa questão ambiental estava super em pauta, né, super em voga, mas a gente lembra que a comunidade internacional, ela acompanha mais as questões ambientais a médio e longo prazo. Então, sim, lembravam das queimadas, da situação aqui no Brasil, das enchentes no Rio Grande do Sul, mas a comunidade internacional ela se preocupa mais com aqueles planos mais para frente, né? Então, isso não foi uma questão tão grande assim, apesar de o Lula ter tocado nesse assunto no discurso dele na abertura da Assembleia Geral, né? Ele falou que o governo dele não terceiriza responsabilidades, que eles sabem que já fizeram o que já fizeram, mas que ainda precisam fazer mais. Então, não houve essa cobrança tão forte por parte dos líderes globais, né? Eles acompanham o que o Brasil propõe. E para eles também acaba que a Amazônia é a grande vitrine, né, do Brasil lá fora. Então, o fato de ter havido uma queda no desmatamento na Amazônia também foi um ponto importante. E Lula foi ali justamente acompanhado por essas lideranças que têm muita representatividade internacional, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também a ministra dos Povos Indígenas, que a gente inclusive fez uma entrevista exclusiva com ela, né, a Sônia Guajajara, e o ministro da Fazenda também foi outro importante membro da comitiva do Lula. Lula empoderou bastante ele, inclusive fazendo reuniões com os investidores, fazendo reuniões com agências de risco, nessa tentativa de melhorar a nota do Brasil perante as agências de classificação de risco, né, reobter o grau de investimento no Brasil, que é isso que vai trazer o investimento privado para cá. Então, teve essa agenda aí recheada, bastante intensa, a gente viu muita repercussão. O fato de ano que vem também o Brasil sediar a COP30, né, a Conferência do Clima das Nações Unidas, também é um tema que foi bastante discutido nos corredores, todo mundo muito animado para esse evento que vai ser sediado aqui na Amazônia brasileira. Então, tá todo mundo aí com fortes expectativas para o ano que vem. E também esse ano, quando se encerra a presidência do Brasil no G20, que é um outro, né, fórum de discussões bastante importante. Maravilha, Flávia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Espero que você consiga descansar um pouquinho, viu? Obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade.